crianças! Vamos para mais uma aula de matemática com o livro Currículo em Ação do terceiro ano EMAI, páginas 24, 25 e 26. Atividade 3.5, número 1. Uma pesquisa sobre times preferidos foi feita num bairro do Rio de Janeiro, obtendo os seguintes resultados. Então, olha só, fizeram uma pesquisa com times preferidos dos moradores desse bairro e a partir dessa pesquisa foi criada uma tabela. Essa tabela tem um título, que é Times Preferidos. Esse título serve para saber sobre o que nós vamos falar nessa tabela. Então, de um lado, nós temos os times de futebol. Do outro lado, nós temos o número de votos que cada time de futebol obteve. A partir desses resultados, vamos responder as perguntas. Letra A. Qual é o time preferido pelos torcedores desse bairro? Como que eu descubro o time preferido? Pelo número de votos. Vai ser aquele time que tiver o maior número de votos. Então, eu vou primeiro olhar nessa parte da tabela e vou ver qual foi o maior número de votos. Encontrei, foi o 247. Qual é o time que teve 247 votos? Foi o Flamengo. Então, a letra A, nossa resposta é Flamengo. Letra B. Quantos votos obteve o Fluminense? Então, agora eu vou olhar do outro lado da tabela. Vou procurar o time de futebol Fluminense e vou procurar quantos votos ele teve. Na frente dele está o número de votos. É o 133. Então, a resposta da letra B é 133. Letra C. Quais times tiveram mais de 150 votos? Então, eu vou ter que olhar aqui quais os times que tiveram mais de 150 votos. Então, se tiver menos de 150, eu não vou responder. Botafogo teve 97, é menos que 150. Então, eu não vou colocar Botafogo. Flamengo, 247. Opa, esse sim tem mais que 150, porque tem 247. Então, esse eu vou responder. Fluminense, 133 votos. Não é mais que 150. Vasco da Gama, 108 votos. Também não é mais que 150. E outros times com 102 votos. Também não é mais que 150. Então, eu encontrei apenas um time que tem mais de 150 votos, que é o Flamengo. Então, a resposta da C é Flamengo. Letra D. Quantos times tiveram menos que 100 votos? Então, também vou procurar nesta parte dos votos da tabela. Opa, 97. Se é 97, é menos que 100. Então, Botafogo já é uma das minhas respostas. 247 passou de 100. Não é a minha resposta. 133 também passou de 100. 108 passou de 100. 102 também passou de 100. Então, eu encontrei apenas uma resposta. Qual foi o time com menos de 100 votos? Foi o Botafogo. Então, na letra D, eu vou colocar Botafogo. Agora, letra E, vamos prestar mais atenção. Quantos votos o Vasco da Gama obteve a mais que o Botafogo? Gente, quando eu tenho a palavrinha a mais, é porque eu quero saber a diferença entre os votos de um time e os votos do outro. Quando eu falo de diferença, eu falo de continha de menos. Não é porque está escrito a mais que eu vou fazer mais. Eu quero saber quanto tem a mais que o outro. Então, Vasco da Gama tem 108 votos.
Eu quero saber a diferença entre Vasco da Gama e Botafogo. Então, eu vou fazer a continha de menos. E quantos votos teve Botafogo? 97. Então, eu vou fazer essa continha de menos, começando sempre pela unidade. Então, eu vou fazer primeiro 8 menos 7, que vai dar 1. Depois, eu vou fazer 10 menos 9, que também vai dar 1. Então, a resposta da letra E é 11. Vamos para a letra F. Essa pesquisa foi feita com mais de 500 torcedores? Como que eu descubro se foi feito com mais de 500 torcedores? Eu vou ter que somar todos esses votos, todos esses números. Então, eu vou fazer 97 mais 247, mais 133, mais 108 e mais 102. E aí, o resultado é que vai falar para mim a resposta da F. Se o resultado for maior que 500, eu vou colocar na minha resposta sim. Se o resultado for menor, eu vou colocar na minha resposta não. Letra G. Houve mais de 1000 torcedores participantes dessa votação? A mesma coisa, olhando o resultado. Se der mais de 1000, eu vou responder sim. Se der menos de 1000, eu vou responder não. Próxima página. Sequência 4. Atividade 4.1. 1. André colocou sua coleção de bolinhas de gude em 3 latas, anotando em etiquetas as quantidades e as cores. Então, olha só, ele colocou 1 lata, 2 latas, 3 latas e etiquetou quantas bolinhas tinha dentro de cada lata. Então, na primeira lata, ele colocou uma etiqueta que tem 23 bolinhas azuis. Na segunda lata, 35 bolinhas verdes. Na terceira lata, 21 bolinhas amarelas. Número 2. Em um papel, o André escreveu 23 mais 35 mais 21 igual a 79. Então, letra A. O que André quis registrar? Olhando aqui, crianças, ele fez 23 bolinhas azuis, mais 35 verdes, mais 21 amarelas, e deu um total de 79. Quando ele fez essa continha de mais, ele juntou as bolinhas para saber o quê? Para saber quantas bolinhas tem juntas dentro das latas. Então, letra A, a resposta é: o que André quis registrar? Ele quis registrar quantas bolinhas tem juntas nas latas. Letra B, como você lê esse sinalzinho aqui da continha de mais? A gente sempre fala que ele é o sinal de mais, mas ele tem um nome. O nome dele é adição. Por que adição? Porque a gente adiciona, a gente coloca. Então, o sinal de mais, o nome dele é adição. Letra C. E o sinal de menos? Qual é o nome dele? Como que a gente chama o sinal de menos? A gente chama de subtração. Ele é um sinal de menos, mas a gente fala que ele é a subtração. Número 3. Das 35 bolinhas verdes, André deu 7 para o seu irmão mais novo. Ele escreveu em sua caderneta: 35 menos 7 igual a 28. Então, o que ele fez aqui? 35 é o número de bolinhas que ele tinha. Ele deu 7. Quando ele dá 7, ele tira desses 35. Então, ele fica com menos.
E a continha é de subtração. Então, 35 menos 7 igual a 28. Letra A. O que André quis registrar nessa caderneta? Então, o que ele quis saber aqui? Ele quis registrar que ele deu 7 para o seu irmão e ele descobriu o total. Quantas bolinhas sobraram? Então, o André quis registrar na caderneta quantas bolinhas sobraram. Letra B. Como você lê esse sinal que representa o total? A gente lê ele como igual. Atividade 4.2. Número 1. Com um colega, leia cada uma das situações apresentadas e escolha uma forma de resolver. Na verdade, nós vamos fazer juntos, tá bom? 4 amigos colecionam figurinhas de um álbum que conta a história de futebol. São 4 amigos, tá, crianças, que colecionam figurinhas para colar nesse álbum. Vamos para a letra A. Paulo tem 32 figurinhas e o Júlio tem 56. Quantas figurinhas tem os dois juntos? Então, aqui nós precisamos começar a pensar as partes desse probleminha para a gente resolver. Como que a gente começa? Começo com as figurinhas do Paulo. Então, Paulo tem 32 figurinhas. Depois, eu continuo no probleminha. O Júlio tem 56 figurinhas. Então, já fizemos a primeira parte. O Paulo tem 32 e o Júlio tem 56. Quantas figurinhas tem os dois juntos? Quando a gente vê a palavrinha juntos, a gente lembra de juntar. Quando a gente lembra de juntar, que sinal que a gente usa para continha? A gente usa a adição. Então, eu vou fazer uma continha de juntar, uma continha de mais. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer 32 mais 56. Posso fazer desenho? Posso fazer desenho. Posso fazer pauzinho? Posso fazer pauzinho. Posso fazer a continha? Posso fazer a continha, tá bom? Coloquem o resultado aqui. Façam como vocês acharem melhor. Letra B. Das 65 figurinhas que Celso tem, 11 são repetidas. Quantas figurinhas ele pode colar no álbum? Crianças, de novo, olha só, a gente vai fazer pedaço por pedaço. O Celso tem 65 figurinhas, só que 11 são repetidas, então eu não posso usar. Se elas são repetidas, eu vou tirar elas do monte de 65. Então, eu vou tirar essas figurinhas para eu não colar elas repetidas. Então, que conta que eu faço aqui? Eu faço 65 figurinhas que o Celso tem, menos 11 figurinhas repetidas. Então, eu vou fazer essa continha de subtração. Vou colocar o sinal de igual e vou resolver, começando sempre pela unidade, depois pela dezena. Ok? Letra C. Silvio comprou 45 figurinhas e ganhou algumas de sua tia. No total, ele tem 67 figurinhas. Quantas figurinhas ele ganhou de sua tia? Olha aqui já é um pouquinho mais difícil. O Silvio comprou 45 figurinhas. Só que ele ganhou algumas de sua tia. A gente não sabe quantas, a gente só sabe que ele ganhou. Então, se ele ganhou, ele está juntando mais. Então, que continha que ele faz? A gente já sabe que a continha é de mais. Mas que continha que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer
figurinhas que ele tem, ele ganhou o sinalzinho de adição e ele ganhou algumas. Eu não sei quantas figurinhas. E no total, ele ficou com 67. E agora, como que eu descubro essa conta? Bem simples, crianças. Quando eu não sei qual a conta, qual o número que eu tenho em uma das parcelas da continha, eu vou fazer a continha ao contrário. Eu vou pegar o resultado, que é maior, e eu vou fazer o contrário. Eu vou voltar essa continha. E qual que é o contrário da continha de mais? É a continha de menos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 67 menos 45, que é os números que eu tenho. E aí, o resultado vai ser o número que eu vou substituir por esse ponto de interrogação. Vamos fazer a letra D. Jorge colou 27 figurinhas no álbum e ainda restaram 12. Quantas figurinhas ele tem? Nesse caso, o Jorge tem 27 figurinhas no álbum dele. Olha só, o álbum dele tem 27 figurinhas. Só que ainda sobraram para fora 12. Olha só, ainda restaram 12 figurinhas. E qual é a pergunta do problema que eu vou ter que resolver? Quantas figurinhas ele tem? Então, eu tenho que saber quantas figurinhas ao todo. Para eu saber quantas figurinhas ao todo, eu tenho que juntar as figurinhas. E juntando, eu uso o sinal de adição. Então, vou fazer 27 mais 12. Número 2, complete as escritas a seguir que representam adições. Então, olha só, aqui nós temos todas elas são adições, mas a gente tem diversas formas de fazer essas adições aqui. Então, eu vou fazer 12 mais 15. Super fácil. Faço a continha e coloco aqui do lado. Agora, a próxima é 23 mais quanto que dá 37? Perceberam que essa continha é parecida com a continha aqui de cima? E o que eu fiz? Eu peguei o resultado ao contrário, peguei o contrário do sinal e fiz a continha em pé. Então, eu vou fazer 37 menos 23. Eu vou fazer o contrário da continha de mais. E aí, eu vou saber o resultado e colocar no quadradinho. Aqui, a mesma coisa. Algum número mais 13 é igual a 26. Eu não sei qual é o primeiro número. Então, eu vou fazer essa continha ao contrário. Vou fazer 26 menos 13 e vai dar o resultado que eu quero colocar aqui na frente. A próxima continha também é bem simples, só que eu preciso descobrir quais os números que eu somo e dá 22. A próxima é a mesma coisa, gente. Eu tenho 50, que é igual a 25 mais quanto? Então, se a continha é de mais, eu vou pegar o que está fora do igual, que é o 50, que é o maior, e vou fazer 50 menos 25. E o resultado vai ficar aqui nesse quadradinho. A última, a mesma coisa. Eu tenho 100 igual a quanto? Mais 30, que eu vou ter 100. Então, eu vou fazer o 100 menos 30 e o resultado vai ficar aqui nesse quadradinho. Essa foi a nossa aula. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo,
inscrever-se no nosso canal da professora Adriana Estela e ativar o sininho de notificação para receber todos os vídeos com as nossas aulas em primeira mão.